Estamos de volta e a gente começa falando sobre a baixa adesão à fase emergencial do Plano São Paulo, isso aqui em todo o Vale do Paraíba. A fase não surtiu o efeito esperado na região e tem a taxa média de 45% de isolamento, sendo assim 10,5% abaixo do índice mínimo. De acordo com o Centro de Contingência ao Coronavírus de São Paulo, o recomendado é no mínimo de 50% para conter o vírus. A medida só não foi pior em razão do Vale ter conseguido 50% de isolamento no último domingo, o maior índice para um final de semana desde o dia 2 de agosto do ano passado, quando a região teve 51% de isolamento. Das 11 cidades do Vale monitoradas pelo CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo estadual, 5 não superaram a taxa mínima de isolamento neste domingo e ficaram entre as piores do estado, cujo ranking traz a então 139 municípios paulistas. São elas: Guaratinguetá, com 46%, Cruzeiro, com também 46%, e Pindamonhangaba, também com 46%. Aí entra Jacareí, com 47%, e Taubaté, com também 47%. Notícia triste, já que a gente vive essa fase emergencial justamente para conter o avanço da pandemia. A gente tem tido índices baixíssimos, então a gente pede, né? Se for possível, claro, fique em casa. Se precisar sair de casa, use máscara, leve seu álcool e sempre mantenha o distanciamento. Voltando aqui para a nossa conversa com a Selma, a gente falou lá no primeiro bloco dessas questões educativas, né, que vocês têm feito em parceria com a Fundação, e tem também um processo, claro que agora pausado por conta dessa questão pandêmica, mas também tem toda uma relação com a educação aqui de Jacareí, com os professores, inclusive também uma coisa muito interessante com a educação de jovens e adultos. Queria que você contasse um pouquinho dessas parcerias e dessas ações educativas. Sim, Marlene. A Secretaria de Educação é muito parceira nossa, muito próxima, principalmente quando a gente diz em número de visitantes, né? Os alunos são nosso, não digo público-alvo, mas são o nosso maior público, né? Então eles vêm para conhecer, eles vêm ao encontro de novidades, as professoras buscam às vezes as nossas temáticas para poder trabalhar em sala de aula, né? Então, e temos essa parceria maravilhosa com o EJA, né? Nós fazemos a abertura quando era possível, né? A abertura do museu no período noturno, especialmente para atendê-los. Por muitas vezes era a primeira vez, né, que eles entravam num prédio histórico, ainda mais em um museu. Então eles ficavam muito maravilhados e contentes e a gente teve ótimos retornos em relação a isso. As crianças à parte, elas se sentem num mundo encantado, né? No mundo de descobertas, num mundo diferente da sala de aula. E elas conseguem aprender, entender. E às vezes a gente vem com os pequenininhos, os menorzinhos, e a gente entende que a monitoria às vezes ali não é tão necessária. O estar dentro, o poder ter a liberdade de presenciar aquele momento, de vivenciar aquele momento já é válido. Isso entra muito com as nossas ações educativas, de mistificar aquelas questões de museu antigo que não posso tocar, não posso gritar, não posso... Existe aqueles códigos, digamos assim, de conduta do museu, mas a gente tenta desmistificar muito isso. Dentro de nossas ações educativas, acho que o livro da Márcia, Raquel e da Marta vem muito ao encontro disso, né? Que ela fez, a Márcia, não sei se vocês sabem, mas ela foi nossa estagiária. Sim. Ela esteve aqui. Exatamente. Então ela foi nossa estagiária. Então, com essa experiência dela, ela conseguiu construir esse livro, muito bem-vindo por nós, obviamente, né, para nossas ações educativas, que é isso, posso correr? E aí ela explica no livro, né, toda essa dimensão do não correr, mas com outro olhar, né, bem próximo às crianças. Isso é maravilhoso. Então esse livro entra nos nossos ícones referenciais de salvaguarda do patrimônio, de ação educativa, assim como o livro do Bolinho Caipira também, né? O livro do Bolinho Caipira também, porque como o Bolinho Caipira ele é um bem imaterial e a gente tem o trabalho da salvaguarda e normalmente eles eram realizados através das festas que hoje a gente não está podendo realizar, o bolinho vem surtir essa ação, vem suprir essa ação,
né? Assim como outras ações educativas que a gente vem fazendo, eu acredito que vocês acompanhem, espero que todos acompanhem, né? As ações que nós estamos disponibilizando nas redes sociais da Fundação Cultural. Toda quinta-feira tem um hashtag TBT, né? Que são os jornais antigos do arquivo público, né? Sempre com notícias, jornais antigos, às vezes com notícias até atuais. A gente até assusta, que a gente até assusta, né? Falamos já da pandemia, falamos inclusive o último agora foi da construção da ponte, 1975, estamos agora nesse momento construindo esta nova ponte, né? Olha que maravilhosa a nossa história, né? Como podemos resgatar isso. Às sextas-feiras sai a Mestre Cultura Viva, né? Os Mestres Cultura Viva, que na verdade este ano o edital de premiação do Mestre Cultura Viva completa 10 anos. Então estamos aproveito aqui o momento, né? Estamos com o edital aberto, né? As inscrições começam dia 19 de abril, né? Para o Mestre Cultura Viva. Então, assim, é uma maneira que nós achamos também de colocar os mestres em evidência, todo o trabalho maravilhoso que esses mestres constroem junto à nossa identidade, né? E valorizá-los de modo geral. E agora vai entrar também, né, a partir, eu acredito que dessa semana, o Patrimônio em Foco, né? E aí unindo tanto o acervo arquivístico, né, o documental, o arqueológico e o museológico, que são acervos que nós estamos pesquisando, que são os acervos que não são do dia a dia, digamos assim, mas que são curiosos, que a gente aproxima isso da população, né? São acervos que estão no museu e que não saem toda hora para exposição, mas que estão lá e que são relevantes. Documentos do arquivo pesquisáveis, né, que são assim pesquisáveis, mas que não são do dia a dia de um historiador, por exemplo, né, assim como da arqueologia. Então são esses, eu vou falar bastidores, do patrimônio, mas seria assim esses documentos não do nosso dia a dia, esse acervo não do nosso dia a dia, mas tão relevante e curioso tanto quanto, né? E esses bastidores, claro, eles impactam diretamente aqui o nosso cotidiano, porque a gente consegue não ir ao museu agora, mas a gente consegue acompanhar tudo por meio da internet, por meio, né, dessas publicações feitas através da página da Fundação Cultural. Então, se você quiser conhecer tudo sobre essas questões, é só dar um pulinho no site da Fundação, nas redes sociais da Fundação, para justamente você ter essa proximidade com a arte aqui da nossa cidade. O assunto agora é a Páscoa e quem vai ao mercado notou um aumento nos ovos de chocolate. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia! Tá mais difícil comprar um chocolatinho aí na Páscoa? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. A Páscoa tá chegando e a gente volta a falar sobre o poder de compra do brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, os ovos de Páscoa subiram 11% em 2021. E as caixas de bombom e as barras de chocolate aumentaram 10% no último ano. As barras de chocolate e as caixas de bombom, Leilane, são uma opção mais barata, uma opção para quem quer economizar, né? O preço é um reflexo de muitos fatores, mas principalmente da alta do dólar e do aumento da cotação do cacau. Os ovos de até 200 gramas são os que lideram o ranking de aumento de preço. E muitas pessoas nesse momento, Leilane, têm buscado alternativas para comprar um chocolatinho ali na Páscoa. Então, pensando nisso, microempreendedores da região têm buscado alternativas e estão inovando nessa Páscoa. Confira agora na reportagem. Felipe é estudante de nutrição e trabalhava como gerente de restaurante, mas perdeu o emprego no início da pandemia. Wesley é professor, mas por enquanto está fora da sala de aula. Para ter uma fonte de renda, há 10 meses, eles começaram um pequeno negócio no setor alimentício. Desde então, a vida dos dois mudou bastante. Mudou bastante coisa, viu? Deu uma reviravolta muito grande, né? Porque eu saí de um conforto, de uma zona de conforto, e fui para uma outra zona, tipo, totalmente desconhecida, né? O Felipe uniu a experiência ao gosto pela culinária que vem de família e tomou coragem para encarar os desafios de ser dono do próprio negócio. Então aliou tanto o gostar de cozinhar e também o aprender, né, os processos, o que é importante também nesse processo de alimentação, não só no produzir, mas também no se alimentar, né?
E aí, onde eu trabalhei, que foi como responsável, gerente de restaurante, eu fui adquirindo esse conhecimento e aí eu falei assim, por que não? Né? Por que eu não posso tentar? Posso buscar uma inovação. Já que a pandemia me afetou, o que eu posso fazer de diferente? Wesley fica responsável pela divulgação, relacionamento com o cliente e embalagens. A experiência como professor é colocada em prática. Tem uns laços, tem que fazer. Eu gosto muito de mandar uma cartinha, né? E assim, as cartinhas vieram tipo, eu falei, vou pôr uma cartinha hoje. E o resultado foi tão positivo que eu também quero. Por que o meu não veio? Então, a partir dessa iniciativa que eu tive, as cartinhas estão em tudo, né? A fim de oferecer produtos diferentes do convencional, eles estão aproveitando a Páscoa, uma das datas que mais movimenta o comércio de chocolate no país, para inovar e oferecer alternativas acessíveis ao consumidor. Aqui, o ovo de Páscoa vem dentro de um pote. É realmente um ovo de Páscoa mesmo, porque ele vai também chocolate, recheio, geleias, só que ele é no pote e está todo um layout, um diferencial. É presenteável, porque o pote você pode utilizar para diversas coisas depois. As opções são de diferentes sabores, tamanhos e preços, e todas com o objetivo de deixar a vida mais doce. Sem esquecer que, assim como a Páscoa é uma data de renascimento, sempre há tempo de se renovar, inclusive no mercado de trabalho. A Páscoa é algo agradável, que agrada as crianças, adultos. A gente faz uma tradição, né, de presentear, de servir-se daquele doce maravilhoso. Só que o preço está bem complicado, né? Então, vamos colocar um preço, algo novo, num preço atrativo. Para crianças que querem comer na hora aquele docinho, né? Ou até mesmo para um adulto dar de presente para a mãe, para a tia, para a namorada. Então, assim, a gente veio com esse diferencial. Final de semana de Páscoa, de aniversário da cidade e, claro, em homenagem ao aniversário da cidade, a gente está aqui com a Selma, né, para falar dessa questão do patrimônio, que é algo tão rico e tão importante para a gente como ser humano, como cidadão jacariense. Selma, a gente ainda teria muito assunto para continuar conversando, mas nosso tempo já chegou ao fim. Eu queria só que você falasse no seu ponto de vista de pessoa que lida com a arte o tempo inteiro, como que nesse momento, né, a arte tem sido um respiro para a gente não pode sair de casa, não podemos ir a museus, não podemos fazer muitas coisas, não podemos ir à festa do bolinho, não podemos participar desse momento em conjunto, mas a arte ela entra de fato como uma carga leve para que a gente consiga ter inspiração para seguir esses dias difíceis? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a arte e a cultura, elas sempre fizeram parte da grande maioria da população. E talvez, justamente por ela estar tão intrínseca na nossa vida, a gente não tenha percebido tanto assim a sua relevância. E nesse momento que a gente se afasta de todo o resto, o que nos sobra? A arte. Quem nos salva? Os artistas. Né? Então a gente vê muito isso nas ações da Fundação Cultural, né? Várias ações que a Fundação Cultural acabou realizando desde o ano passado, né? Com os artistas, até mesmo com a Lei Aldir Blanc, atualmente com a série Diálogos, né? O show Nossa Voz. Então, assim, até as ações do patrimônio, as lives que nós participamos, né? Então, assim, é toda uma construção que eu acho que veio dar um relento nesse momento tão difícil que todos temos passado. Então, quando você está ali todo preocupado com as suas atribuições, né, com toda essa pandemia que está acontecendo, as preocupações do dia a dia, e você se depara com um show online, gratuito, né, com artistas da sua cidade, promovendo isso para você, então isso é maravilhoso. Né? Você tem um artista indo na sua casa, né? Esse privilégio. Esse privilégio, né? O Marcelo é um querido. Então, assim, eu acho que tudo isso aproxima da gente nesse momento que nós estamos tão conturbados. Eu acho que a arte, a cultura nos relaxa, nos aproxima de nós mesmos. Eu acho que é fundamental. Ela sempre esteve ali. É que agora, nesse momento, a gente está olhando com uma outra visão de aconchego, de afeto, de como isso é tão relevante para nós quanto todo o resto.
Então eu acho que a arte e a cultura, principalmente no momento que nos encontramos, é fundamental. Selma, muito obrigada por ser tão didática nas suas explicações, por mostrar pra gente a importância que a arte tem na nossa vida e que o patrimônio precisa ser preservado também aqui dentro, né? Para que a gente se entenda, se reconheça e construa uma geração que consiga valorizar mais essas questões culturais e artísticas. Eu que agradeço de coração, colocamos-nos à disposição, a diretoria está à disposição, a Fundação Cultural está à disposição. Sigam-nos nas nossas redes sociais da Fundação Cultural, né? Nos nossos Facebook, nas nossas páginas, enfim. Muito feliz por estar aqui com vocês, um ótimo dia a todos. A gente que agradece, então, reforçando, né, Fundação Cultural, sempre parceira aqui da TV Câmara Jacareí. Entra lá no site, nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece na área cultural aqui da nossa cidade. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Um bom dia para você, se puder fique em casa, se cuide. Tchau!